Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Hoje trago para vocês um projeto muito especial que vai unir duas criações lindas. Vamos aprender a fazer uma mandala de crochê para decoração. E ela terá um toque divino, utilizando o pombo do Divino Espírito Santo que fizemos na aula anterior. Se você ainda não assistiu essa aula, não se preocupe, vou deixar o link aqui na descrição para você conferir depois. Essa mandala é perfeita para decorar ambientes com um significado espiritual e muita beleza. Vamos trabalhar com pontos simples que, quando combinados, criam um efeito incrível. E o mais legal é que você pode personalizar com cores que combinam com o seu espaço. Também pode ser utilizado na decoração de Natal. Use a sua criatividade e deixe sua mandala ainda mais linda. Então já prepare seus fios e agulhas e vamos começar? Para fazer a nossa mandala, eu vou estar utilizando aqui um barbante. O tex dele é de 885, é bem grossinho. E para isso eu vou utilizar aqui então uma agulha também mais grossa, que é a de 4 milímetros, certo? O material está todo na descrição do vídeo. Então nós vamos iniciar com um anel mágico, e aqui eu vou utilizar 2 dedos para que esse anel fique um pouquinho maior. Todas as carreiras nós vamos iniciar com um ponto alto falso. Então, primeiro eu vou prender aqui o meu fio no anel, e o ponto alto falso nós vamos fazer assim, ó, laço o fio lá embaixo, laço o fio e arremata com um ponto baixo, e agora a gente insere a agulha aqui bem em cima nessa alcinha e arremata novamente, certo? Então nós vamos chamar esse aqui de um ponto alto falso. E ele já conta aqui na carreira. Então, foi o nosso primeiro ponto. E agora nós vamos seguir com mais 11 pontos altos, para totalizar 12 pontos altos dentro do anel. Então, é só seguir fazendo aqui até completar 12 pontos altos, e então a gente vai poder fechar o anel. Toda a nossa mandala vai ser trabalhada com pontos altos, e todo início de carreira será com um ponto alto falso. Finalizei então aqui os 12 pontos altos, já contando aquele primeiro ponto alto falso. Vou só tirar aqui uma pluma. E agora vamos fechar aqui o anel. Então, nós finalizamos essa carreira com 12 pontos, certo? E agora todo início de carreira será da mesma forma. Vamos fazer um ponto baixíssimo, aqui bem do alto do nosso ponto alto falso. Esse aqui eu vou pegar bem aqui, ó. Mas como a agulha é bem grossa, fica até difícil de inserir a agulha. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Escapou ali um fiozinho. Vou até puxar novamente aqui e refazer. Então, vou inserir a minha agulha bem no alto do ponto e fazer um ponto baixíssimo. E agora sim, nós vamos fazer o nosso ponto alto falso. Vou inserir a agulha no mesmo local, laçar o fio e arrematar com um ponto baixo. Agora, nesse mesmo ponto baixo, eu vou pegar a alcinha de cima dele, laço o fio e arremato o ponto. Certo? Então, temos aqui o primeiro ponto alto, que é o ponto alto falso. E agora é só seguir fazendo um aumento para cada ponto. Este ponto alto falso já foi o nosso primeiro ponto de aumento. Então, aqui fiz o segundo ponto, aqui temos um aumento no primeiro ponto. E agora é só seguir fazendo 2 pontos altos para cada ponto. E já vamos prendendo aquele fio que ficou de sobra lá do anel, lá atrás, juntamente com os pontos, para deixar arrematado. Então, aqui também vou fazer 2 pontos altos, juntos, no mesmo ponto. E vamos seguir, então, por toda a carreira, fazendo 2 pontos altos para cada pontinho.
Nós vamos finalizar esta carreira com o dobro de pontos, com 24 pontos. Já posso soltar o fio lá atrás, já ficou arrematado. Depois é só cortar. E é só seguir então fazendo 2 pontos altos para cada ponto até chegar no final da carreira. Eu vou fazendo aqui toda esta carreira e já retorno. Finalizei aqui a carreira com 24 pontos. Este fio aqui a gente já pode cortar ou deixa para depois. Agora eu vou inserir a minha agulha aqui no alto do ponto, aqui em cima. Já pego ali atrás, ó, aquela alcinha que fica atrás do ponto, junto. Certo? Acho que dessa forma fica mais fácil. Laço o fio e arremato com ponto baixíssimo. Prontinho. Agora nós vamos fazer o ponto alto falso. Vamos inserir a agulha no mesmo ponto, laçar o fio, arrematar com ponto baixo. E agora, neste mesmo ponto, vou pegar na alcinha de cima dele, inserir a agulha, laçar o fio e arrematar o ponto. Vamos seguir, então, fazendo um aumento e um ponto alto até o final da carreira. Então, neste primeiro ponto eu já tinha feito o ponto alto falso, que já conta, e fiz outro junto com ele. E agora, no ponto seguinte, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos juntos, novamente. E no ponto seguinte, um ponto alto. E é só seguir repetindo. Um aumento, que são 2 pontos altos juntos no mesmo ponto, e um ponto alto. Só seguir repetindo até o final da carreira, totalizando 36 pontos. Ó, eu vou fazendo agora toda esta carreira e já retorno. Finalizei então aqui a carreira e vamos então iniciar a próxima. Vamos pegar bem no alto aqui do ponto alto falso, insere a agulha bem ali dentro do pontinho, em cima, e já pega aquela alcinha que fica atrás dele. Dessa forma não vai formar um buraco aqui, vai ficar junto bem certinho. Se eu pegar só uma das alcinhas, é capaz de ficar um furo aqui aparecendo. Por isso que eu tô pegando aqui. Laço o fio e arremato com ponto baixíssimo. Vamos fazer agora o nosso primeiro ponto, que é o ponto alto falso, inserindo a agulha no mesmo local, laço o fio, arremato com ponto baixo, e agora neste mesmo ponto eu vou inserir a agulha aqui na alcinha de cima, laçar o fio e arrematar. Prontinho. E a carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos altos até o final da carreira. Então, o primeiro ponto alto falso já conta, e agora eu faço outro junto com ele aqui, um ponto alto. Então, foi meu aumento. No ponto seguinte, um ponto alto, e no ponto seguinte, o segundo ponto alto. E agora é só seguir repetindo. Um aumento, que são 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto, e 2 pontos altos, até o final da carreira, totalizando 48 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Finalizei então aqui a carreira, novamente vamos encerrar ela com um ponto baixíssimo, bem no alto aqui do nosso ponto falso. Insiro a agulha aqui por entre as alcinhas ali de cima, laço o fio e arremato com ponto baixíssimo. Vou fazer meu ponto alto falso, insiro a agulha, laço o fio e arremato com ponto baixo. Agora aqui no alto do ponto eu insiro a agulha na alcinha, laço o fio e arremato novamente. E vamos fazer agora, junto com ele, um ponto alto que forma o meu aumento.
E a carreira de número 5 vai ser de um aumento e 3 pontos altos. Já fiz o meu aumento, agora um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. E é só seguir repetindo. Um aumento e 3 pontos altos até o final da carreira, totalizando 60 pontos. Sempre serão 12 aumentos para cada carreira. Finalizei aqui a carreira, vamos novamente encerrar com um ponto baixíssimo, bem no alto ali do ponto. Faço novamente o ponto alto falso. E a sexta carreira será de um aumento e 4 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer mais um ponto alto junto com ele. Este é o meu aumento. E agora, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos e 4 pontos altos. E é só seguir repetindo, um aumento e 4 pontos altos até o final da carreira, totalizando 72 pontos. Cheguei no final da carreira, vamos novamente finalizar ela com um ponto baixíssimo. Fazer o ponto alto falso do início da carreira. Junto com ele, vamos fazer um ponto alto para formar um aumento. E a carreira de número 7 será de um aumento e 5 pontos altos. Vamos seguir com 5 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos e 5 pontos altos. E é só seguir repetindo. Um aumento, que são 2 pontos altos juntos no mesmo ponto, e 5 pontos altos até o final da carreira, totalizando 84 pontos. E esta será a última carreira de pontos altos. Prontinho, cheguei no final da carreira. Vamos verificar se o pombo cabe aqui dentro da nossa mandala. Ó, já está certinho. A mandala não precisa ser muito maior do que o pombo. Então, aqui tem que ficar um pouquinho maior, né? Para mim, aqui já está bom. Se você quiser fazer maior, é só seguir com mais carreiras. Aqui, nós vamos fazer a carreira de número 8, iniciando com um ponto baixíssimo, e toda a carreira será igual. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. E agora pego no ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. E segue repetindo até o final da carreira. Sempre um ponto baixíssimo, opa, e uma correntinha. Quase que eu pulei, né? Novamente uma correntinha e agora no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. E vamos repetir então até o final da carreira. E aqui nós vamos finalizar a nossa mandala, então, com esta carreira. É bem simples, né?
É um ponto bem simples, mas que dá um detalhe bem bonitinho aqui no acabamento, ó. Fica essas ondinhas aqui, bem bonitinho. Certo? Então, nós vamos seguir fazendo por toda a carreira até o final. Cheguei aqui no final da carreira, ó, e a nossa mandala já está ficando bem bonita. E agora eu vou fazer aqui o último ponto que está faltando, né? Correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha e agora vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. E é só puxar o fio. Vou cortar ele aqui atrás, não precisa ser muito longo, mas tem que deixar uma sobrinha de fio. E este fio aqui lá do início a gente já pode cortar, porque está arrematado. Vou puxar aqui o meu fio e este agora nós vamos ter que arrematar. Vou inserir a agulha por trás ali do ponto seguinte e puxar esse fio para trás. Pronto. Agora com uma agulha de tapeceiro ou uma agulha para bonecas, tanto faz. Eu vou inserir aqui na agulha e vou puxar esse fio por entre os pontos. Então, eu vou inserir essa agulha aqui por entre os pontos, mas antes eu vou dar um nozinho. Pronto. Dei aqui um nó e agora eu vou inserir essa agulha aqui por baixo dos pontos. Mas é só aqui nessa parte de trás mesmo, não atravessando a agulha para o outro lado. Ó, só passar por trás dos pontos. E agora é só puxar o fio. Assim a gente esconde ele, já fica arrematado, e agora é só cortar esse fio. E aqui está então a parte de trás da mandala, e esta é a parte da frente. Vamos ajeitar ela. E agora nós vamos fazer um enfeite para nossa mandala aqui embaixo. Vamos então produzir um pingente para a nossa mandala, que é conhecido como tassel. Eu vou usar aqui os dedos mesmo, mas se você tiver aí uma outra coisa para passar o fio assim dessa forma, ó, fica até melhor. Eu gosto de fazer assim mesmo, que é mais simples. Então, nós vamos fazer aqui várias voltas até formar aqui um pingente bem bonitinho, assim, com bastante fio. Então, não tem uma quantidade exata e correta de voltas para o nosso tassel. A gente dá quantas voltas achar necessário para formar um tassel bem bonito. Lembrando que agora a gente corta ele aqui, ó. E ele vai ser usado da forma dupla. Assim, a gente vai colocar só para prender aqui no meio desses barbantes. Mas depois ele vai ficar duplo. Então, agora com um fio maior, a gente vai dar um nó ali no meio desses fios. Vou só cortar aqui o meu fio. Ele é bem grandinho, pode deixar bem grandinho assim como o meu. Também não tem um tamanho exato, tá? E aqui a gente vai colocar bem no centro desses fios. E aí a gente vai dar um nó aqui no meio, ó. Vamos ver se as pontas vão se encontrar lá embaixo, se vão ficar do mesmo tamanho. Depois a gente vai cortar para ficar bem bonitinho, né? Mas ele vai ficar assim, ó. Então, aquelas sobras de fios ali a gente vai cortar depois. E agora a gente vai prender aqui com um nó. Só igualando as pontas ali. E vamos dar aqui um nó duplo. Pronto. E este aqui ficou com bastante fio, ficou bonitinho. Agora, com outro fio, este eu nem cortei, tá, do novelo. Eu vou deixar assim mesmo, porque eu não sei quantas voltas eu vou usar aqui. Então, a gente deixa uma sobrinha ali no início, ó, esta sobrinha de fio, para prender depois no final. E vai passando aqui o fio também dando voltas
em cima aqui desses fios. Então, a gente vai dando várias voltas aqui até ficar bem bonitinho também, não tem uma quantidade exata, tá? Então, a gente vai passando o fio, dando voltas aqui por cima e apertando já para deixar ele bem certinho. E aí, a gente vai passando por cima daquela sobra de fio que a gente deixou, ó. Certo? E vai passando, dando voltas aqui com o fio. Quando achar que já está bom, assim, que já está bonitinho aqui, o formato, aí já pode cortar o fio. Só ajeitar aqui bem. Ó, aqui pra mim já tá bem bonitinho. Vou dar aqui só mais uma puxadinha. E aí já vou cortar o meu fio. E agora aquele fio que a gente deixou de sobra lá no início, a gente vai dar um nó aqui com este. Vamos dar um nozinho, duplo também. Aperta bem. Bem apertadinho. Pronto. E agora, estes fios aqui a gente tem que esconder. Então, com a agulha, eu vou inserir ela aqui por dentro, ó, atrás ali dos fios que a gente passou agora e por dentro do tassel. Vou pegar as pontas aqui e inserir na agulha para puxar esses fios. Importante que os dois fios sejam inseridos juntos para poder dar certo. Pronto. E agora é só puxar os fios lá por dentro, ó. Dessa forma a gente puxa aqui e esconde aquele nozinho, certo? E essas pontas de fios aqui que estão mais curtas que o tassel a gente corta. E aí ele vai ficar escondido ali no meio. Prontinho. Então, esta foi a primeira parte. Agora aqui a gente vai ajustar bem os fios e cortar para deixar parelho aqui essas pontinhas. Eu tô com uma tesoura bem pequena aqui, não sei se vai dar muito certo, mas vamos tentar. Pronto. E aí você ajeita aí para ficar bem retinho. Aqui já está pronta esta parte. E agora nós temos que colocar aqui um enfeite na parte de cima. Eu vou usar aqui essas bolinhas de madeira, certo? E aí eu vou inserir aqui na parte dos fios, na parte de cima, com agulha. Você pode escolher colocar somente uma bolinha ou colocar duas, ou mais até, se você quiser. Eu vou colocar as duas. Deixa eu ver aqui primeiro. Acho que eu vou colocar as duas, sim. Vai ficar mais bonitinho. Então, agora eu vou pegar a segunda ponta aqui do fio, puxar ali por dentro. Estas bolinhas tem nessas casas que vendem linhas e os armarinhos, tá? Hoje em dia é bem fácil de encontrar. Eu, na época, eu comprei esses aqui até, comprei de fora. Mas tem hoje em dia nos armarinhos para vender. Então, é só puxar aqui o fio. O meu ficou por dentro ali um do outro. Agora tá certinho. Pronto. E agora nós temos que prender esse tassel na nossa mandala. Vamos pegar então a mandala. Aqui sempre fica, tá? Aparecendo mais ou menos aonde foi feitos os pontos falsos, né? Então, eu vou colocar bem embaixo aqui. Bem na união aqui dos pontos. Tá vendo aqui? Até por trás aparece um pouquinho. Então, bem embaixo, eu vou inserir aqui os fios. Agora, eu vou igualar aqui as pontas também. Pronto. E tem que ser um fio de cada vez, para poder dar um nó depois, né? Então, eu vou inserir aqui na agulha.
um fio somente, cuidando para não cair a bolinha ali, né? E aqui bem embaixo eu vou inserir num pontinho. Pronto, e vou puxar esse fio. Agora, a outra ponta, vou fazer a mesma coisa, só que no ponto do lado. Bem rente ali, mas no pontinho do lado, para poder dar um nó nesses fios e prender ali na mandala. Prontinho. Agora vamos dar um nó. Na frente vamos verificar, ó, ficou certinho também. Vai ficar assim. Então, vou dar aqui um nozinho duplo. Pronto. E agora temos que esconder esses fios. Vamos também fazer da mesma forma do arremate que a gente fez anteriormente. Vamos colocar aqui os fios na agulha e esconder aqui por trás dos pontos. É só ir passando a agulha por trás dos pontos, cuidando para não atravessar para o outro lado, né? Para esconder bem o fio. Pronto, agora sim eu vou pegar aqui um dos fios, vou puxar um para um lado e o outro para o outro lado, para ficar bem discreto. Agora o outro fio eu puxo no outro lado. Pronto. E agora é só ajustar aqui certinho e já cortar o fio. Pronto. Ficou assim, então, essa parte de baixo, ó, já ficou bem legal, né? Bem bonito. E agora nós temos que fazer mais um detalhe aqui na parte de cima, né? Nós vamos ter que colocar aqui um cordão. Este cordão vai ser para pendurar, né, na parede. Então, a gente vai colocar exatamente acima aqui da parte do tassel. Para isso, eu vou dobrar aqui, ó, que fica mais fácil de verificar a parte certinha. Dobra bem no meio. E bem ali em cima vai ser o local certinho para a gente iniciar o nosso cordão, que será feito de correntinhas. Então, eu vou inserir aqui a minha agulha, num pontinho, dessa forma, por entre os pontos, na parte de trás. Já está aqui bem no centro. E agora nós vamos, com o mesmo fio, laçar ele e subir aqui 24 correntinhas. Então, é só seguir fazendo as correntinhas. Eu vou fazer 24 correntinhas. Se você achar que tem que ficar um pouco maior, você faça quantas desejar. A gente faz assim e verifica se vai ficar bom o tamanho, antes de finalizar. Já fiz aqui as 24 correntinhas e agora, para mim, esse tamanho já está bom. Então, eu vou inserir a agulha no ponto do lado, dessa forma, ó. Deixa eu fazer novamente. Eu não pego no mesmo ponto, eu pego no ponto ao lado. Laço o fio e arremato com um ponto baixíssimo. Prontinho.
Agora puxa ali o fio. E o tamanho aqui pra mim ficou bom, ó. E aí agora nós vamos cortar o fio. Ó, aqui vendo da parte da frente, ó, tá bem bom, dá pra pendurar bem direitinho. Certo? Então agora a gente vai verificar se está centralizado, aqui ficou certinho, então nós vamos cortar o fio e dar um nó atrás. Puxo o fio aqui. E vamos dar um nozinho. Pronto. Vou dar mais um nozinho para garantir. E agora nós vamos ter que esconder esses fios também da mesma forma. Com a agulha. Eu vou inserir aqui por trás dos pontos, da mesma forma que a gente fez anteriormente, só que agora eu vou puxar os dois fios juntos. Prontinho. E vamos cortar essas sobrinhas de fio. E agora, antes de colarmos o nosso pombo aqui em cima, então nós vamos ter que fazer com que essa peça fique mais firme. Nós vamos passar aqui um produto aqui atrás para deixar ele bem firme. Eu vou usar aqui um papel embaixo, vamos virar ele com a parte de trás voltada para cima, tá? Ajusta bem a peça, esticando ela para que ela fique bem redondinha, bem direitinha. E aqui eu vou usar uma goma, ó, que é chamado de endurecedor para tecidos, tá? Essa marca é a que eu estou usando agora, mas tem várias marcas por aí. Então, tanto faz, desde que seja endurecedor. E vamos utilizar também aqui um pincel. Coloquei aqui, então, o endurecedor dentro de um potinho. Esse aqui é aqueles copinhos medidor de medicamento mesmo, que eu tenho um maiorzinho, eu utilizo para isso. Então, a gente vai molhar ali o pincel e vai ir passando aqui na parte de trás da nossa mandala. Sempre na parte de trás, tá? Vamos passar por toda ela. Já passei aqui então por toda ela. E ele fica assim branquinho quando está molhado. Depois de um tempo, conforme ele vai secando, ele vai desaparecendo e voltando à cor normal. Então nós vamos aguardar aí algumas horas para secar, não esquecer de lavar bem o pincel. E vamos aguardar então. O meu aqui já está quase seco, mas ainda não está totalmente, ó, porque ainda está aparecendo essa parte branquinha, então está molhado. Por isso eu ainda estou aqui com papel em cima da mesa, para não sujar ela. E agora, assim, a gente, conforme vai secando, a gente vai ajustando ela. Se ficar torta, né, a gente vai puxando assim, ó, para que ela vá secando no formato certinho, bem redondinha. Como eu estou gravando aqui o vídeo, eu não vou esperar secar bem, eu já vou fazer aqui a colagem do pombo para vocês. Então, você pode aguardar secar totalmente ou já pode colar e deixar secando depois. Então, nós vamos posicionar o pombo aqui bem no centro da nossa mandala, ó, dessa forma. E aí, nós vamos colar aqui na posição certinha. Verifica antes como é para ficar. Agora, eu vou utilizar cola, então, aqui nas asas, aqui na parte de trás. E a cola que eu utilizo é esta cola de silicone líquida, tá? Então, nós vamos verificar onde exatamente temos que colocar a cola, ó. Vai ser aqui, no meu caso, na asa, bem próximo ali do corpinho, nessa parte aqui de trás do corpinho e aqui. Então, eu vou colocar primeiro no centro aqui do corpinho atrás, porque é onde está encostando ali na mandala.
O rabinho não precisa, porque ele pode ficar soltinho mesmo. E aqui nessa parte, nessa região aqui das asas, próximo ao corpinho. As pontas das asas eu vou deixar soltinha também. Pronto. E agora vamos aguardar uns 3 minutinhos antes de fixar na peça. Já deu uma secadinha, ó. E agora podemos então colar, fixar aqui o pombo na mandala, centralizando bem. E aí vamos segurar um pouquinho até que essa cola se fixe ali na mandala, né? Então vamos colocar aqui os dedos em cima de onde a gente colocou a cola e vamos pressionar o pombo, então, o corpinho dele, por um tempinho antes de soltar totalmente. E assim finalizamos a nossa linda mandala. Essa peça, além de ser uma linda decoração, carrega consigo um simbolismo de paz, harmonia e proteção. Fica perfeita para ambientes como salas de estar, quartos ou até mesmo como um presente para alguém especial. Também dá para usar na decoração de Natal. E o melhor de tudo, você pode usar as técnicas que aprendeu aqui para criar mandalas com diferentes temas e significados. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com pessoas que também amam crochê e peças decorativas como esta. E se você fizer a sua mandala, posta lá no Instagram e marca o perfil da Miguxos. Vou adorar ver o resultado do seu trabalho. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!